Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus e aos demais companheiros que compartilham conosco essas lives, momentos de estudo, de aprendizado, de esclarecimento para todos nós que buscamos a verdade, buscamos conhecer para nos melhorar. Hoje teremos a reunião de número 184ª, e o nosso irmão Paulo Cartejani é que vai nos brindar com a sua apresentação. Estamos vivenciando o ano dos 70 anos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, 60 anos de vida, 60 anos de luz, e 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão da vida, do Espírito. Então, eu pediria ao nosso irmão Rildo para nos apresentar a prece inicial. Boa noite. Meus irmãos, vamos agora acalmar o nosso coração, vamos nos concentrar, diminuir a nossa respiração, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso guia espiritual, a Deus, a Jesus, nosso governador espiritual do nosso planeta, para que possamos nos elevar nesse momento. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome e em Tua santa e divina bondade. Nos permita, Jesus, que possamos continuar nossa jornada, nossos trabalhos de regeneração e de evolução espiritual. Jesus amado, aqui estamos pedindo humildemente que olhe por nossos irmãos carentes, nossos irmãos enfermos, nossos irmãos necessitados, a todos aqueles que nesse momento passam por um momento terrível de frio, fome, nas calçadas, nos semáforos, os imigrantes que saem da sua pátria amada para tentar uma vida honesta e saudável. Jesus amado, pedimos também que olhe pelo Espírito e pelo guia espiritual e pela alma de todos aqueles que aqui estão e que em determinado momento irão assistir este conteúdo. Pedimos também, Jesus, que ilumine os pensamentos do nosso colaborador, do nosso facilitador, nosso irmão Paulo, para que ele possa ter a inspiração divina e passar todo o ensinamento que nós precisamos na noite de hoje e para aqueles que virão assistir. E assim, Jesus amado, em Teu nome, pedimos a permissão para dar como iniciado. Assim, em Teu nome, passo a palavra ao nosso irmão Luiz para conduzir os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Neste ambiente de luz, de paz, de harmonia, passaremos a palavra ao nosso irmão Paulo, que hoje vai nos apresentar um tema muito necessário para os nossos conhecimentos: obsessão e desobsessão, onde todos nós estamos envolvidos nessa teia de informações, de energias que nos fustigam, que nos influenciam, e que precisamos ter conhecimentos necessários para nos blindarmos desses assédios que não são satisfatórios para todos nós. Meu irmão Paulo, a palavra é sua, muita paz. Boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rildo. É com muita alegria, né, que a gente divide esse espaço mais uma vez. Para mim é um motivo de muita felicidade, de muito prazer poder compartilhar, né, essa mensagem maravilhosa da doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, tão confortadora e tão esclarecedora de amor, né, de compromisso, mas também de muita responsabilidade. Então, é uma felicidade imensa a gente poder dedicar parte do nosso tempo ao estudo
da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus e das leis de Deus. Trazemos aqui, como missão na noite de hoje, o tema obsessão e desobsessão. E vocês perceberão, meus irmãos, que tudo que a gente vai comentar na noite de hoje, tudo que a gente vai analisar, vai girar em torno de questões de comportamento, questões comportamentais, né? Nossa intenção não é pregar uma vida perfeita, pura, isenta de erros, não, de forma alguma, né? Nós somos espíritos ainda em evolução, temos muito o que evoluir ainda, espíritos de terceira ordem, mas o que a gente vai pregar na noite de hoje é uma vida equilibrada, na medida do possível, equilibrada, vigilante e equilibrada, né? E entendemos que esse tema é sempre atual, é sempre importante, em função de que de cada 10 pessoas, 9 já foram ou são obsidiadas. Então, a gente precisa entender o que é obsessão, o que predispõe à obsessão, o que abre as portas das nossas vidas para as obsessões, e qual é a terapêutica espírita, qual é o tratamento da doutrina espírita para curar as obsessões. A gente vai trabalhar com a perspectiva de tratamento e também com a perspectiva de prevenção, né? Pegando um termo da medicina, de profilaxia, que é a prevenção contra as obsessões. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que é obsessão? Se a gente pegar a definição do dicionário, né, Aurélio, da língua portuguesa, é uma ideia fixa em algo. É uma situação, é uma ideia fixa em algo, em uma situação, em uma pessoa, em um desejo. A obsessão é uma ideia fixa. O Espiritismo, ele confirma essa informação, mas ele aprofunda e desdobra esse conceito, dizendo que a obsessão, além de ser a ideia mórbida, fixa em alguma coisa, quando o pensamento não varia muito, no sentido de você está quase que constantemente pensando em uma situação, em uma pessoa, em algo, em um desejo, em um objetivo, né? A obsessão também é a influência de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. Influência essa que é sempre negativa, ainda que nem sempre haja a intenção de prejudicar. Na maioria das vezes, há a intenção clara de perseguir, prejudicar, mas a gente vai analisar algumas variáveis aqui da obsessão e vamos chegar juntos à conclusão que em determinadas situações há uma influenciação negativa, mas sem haver a intenção de prejudicar, ainda que na prática se prejudique, né? Existem tipos de obsessões, né? Quais são esses tipos de obsessões? Existe a obsessão de encarnado para com encarnado. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. E é que a gente vai focar mais o nosso estudo na noite de hoje, que é a de desencarnado para com os encarnados. Vamos começar com a obsessão de encarnado para encarnado. É quando nós que nos encontramos aqui na Terra, ou em outro mundo, né, material, encarnados, quando há uma perseguição, ou uma influência negativa, nem sempre uma perseguição, entre espíritos que se encontram usando o corpo somático, que é esse corpo físico que nós temos, né? Espíritos encarnados. Por exemplo, inimizades, perseguições na vizinhança, né, quando nós temos inimigos na vizinhança e brigas constantes, quase que diariamente. Às vezes nem tem brigas, mas um está emitindo pensamento negativo, desejando mal para o outro, né? Maquinando energeticamente, através do pensamento, situações negativas, brigas, discussões, perseguições. Perseguição no trabalho, né? Tem pessoas que às vezes nem são perseguidas, mas são alvo da inveja, do ciúme de outros colegas de trabalho, o que não deixa de ser uma obsessão também. Às vezes, perseguição e inimizades, brigas dentro da própria família, né? Então, esses são exemplos muito ostensivos, né? Muito claros de obsessão de encarnado para com encarnado. A gente pode dar outro exemplo, a questão do ciúme.
o ciúme doentio, né? Um casal onde um dos dois é extremamente ciumento. Eu não estou falando daquele ciúme leve, né? Aparentemente de zelo, de cuidado. Não, eu estou falando do ciúme doentio mesmo, né? Possessivo, aquele em que a pessoa se sente dona do outro, né? Seja o homem para com a mulher para com o homem, ou casais homoafetivos, né? A gente não está aqui para consagrar nenhum tipo de discriminação, nem o Espiritismo tem que combater todo tipo de preconceito, então a gente não vai aqui entabular um discurso homofóbico. Então, pode haver esse tipo de ciúme entre casais heterossexuais ou homoafetivos, né? Então, irmãos, o que é que acontece? Um desses dois é extremamente ciumento, é aquele que se sente no direito de ter a posse do outro, ele se acha dono do outro, né? Ele acha que o outro pertence a ele. Ele não entende que há um relacionamento, uma convivência, uma vez que ninguém é de ninguém, né? Ninguém pertence a ninguém. Né? E muitas vezes esse que é extremamente ciumento, né? Ciumento num nível mórbido, patológico, doentio, ele se torna uma pessoa inconveniente, ele se torna uma pessoa que constrange o outro que é alvo do seu ciúme, e aquela pessoa que é alvo do ciúme dela, muitas vezes é violentada psicologicamente e fisicamente também. Lamentavelmente, nesse mundo atrasado que nós vivemos, né, de expiação e provas, um terceiro mundo, né, na questão de espíritos, na condição de espíritos de terceira ordem, a grande maioria desses espíritos imperfeitos, a gente tem aqui crimes passionais. Quem ama não agride e nem se sente dono do outro. Né? Enquanto que aquele que comete o crime passional é justamente porque ele não ama, ele acha que ama, ele não entende o que é o amor, ele tem um sentimento de posse, uma paixão doentia, né? Louca, desequilibrada e desequilibrante. Então, o exemplo do ciúme, né, é muito claro para a gente entender também essa questão de obsessão de encarnado para com encarnado, certo? Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. É quando os espíritos nós também somos, né? Nós somos alma nesse momento, alma é espírito encarnado, mas os espíritos desencarnados, aqueles que se encontram no plano espiritual, eles continuam perseguições que eles iniciaram aqui. Então, inimizades, perseguições, brigas, guerras, algumas fileiras de batalhões, né, de exércitos que se degladiavam aqui, continuam batalhas no plano espiritual. Gangues rivais que costumam marcar duelos aqui, atos de vandalismo, né, continuam nas esferas inferiores da espiritualidade, nas dimensões mais pesadas, negativas, continuam, né, as arruaças e os duelos e os vandalismos que aqui praticam, certo? Existe a obsessão de encarnado para com desencarnado. O que é que configura essa obsessão de desencarnado para com encarnado? Como é que a gente que está aqui encarnado, né, usando o corpo físico ainda, corpo somático, a gente pode obsidiar, influenciar negativamente os desencarnados? Existem dois exemplos, né? Um voltado para o amor, que aí se enquadra naquele contexto que a gente comentou, de que nem sempre a obsessão ela tem a intenção de prejudicar, mas acaba prejudicando. Né? Então, tem um caso que é por amor e outro que é pela questão do materialismo. Vamos começar pela questão do amor. Quando nós perdemos um ente querido, né, é sempre doído, é sempre sofrido, né? É um trauma para sempre. A gente vai se acostumando, o tempo vai se acostumando, entre aspas, né? Essa dor é eterna. A perda de um ente querido. Seja um familiar, um grande amigo, um grande amor, né?
um grande amor de romance, né? No sentido de romance. Quando a gente perde alguém que a gente ama, seja um parente, um grande amigo, enfim, e a gente sente aquela angústia, né? Da dor, da perda. É normal, é natural a gente sentir, totalmente, né? Seria, digamos assim, incomum a gente não sentir, né? Então, é totalmente natural que a gente, quando perde alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta muito, aquela angústia, né? Fazer parte da nossa vida. O que é que o Espiritismo aconselha? Vejam só, meus irmãos. A gente não vai pregar aqui que você não sinta, que você não chore, que você não sofra de forma alguma. Isso, como falei, é totalmente natural, normal. O que o Espiritismo aconselha é que não haja o desespero. Né? Sofrer é normal. Se você chorar, faz você se sentir melhor. Você coloca para fora aquela emoção, está lá dentro, né? Machucando, incomodando, desabafe chorando. Isso é completamente normal, natural. O que a gente aconselha, aliás, nós não, a doutrina espírita aconselha, é que não haja o desespero, que não se caia numa depressão, que não se prometa um luto eterno, ou melhor, que não se viva um luto eterno espiritual, porque, além disso, nos prejudica principalmente a quem partiu. Saudade dói dos dois lados, mas dói principalmente em quem partiu. Dói na gente, dói mais ainda neles. Para vocês perceberem o que acontece. Quando eu perco, né, quando a gente perde um ente querido, e a gente se desespera, a gente não se recupera nunca mais. Assim, a gente vive melancólico constantemente para o resto da vida. O que é que acontece? Lamentavelmente, essa energia, ela chega até o ente querido que está no plano espiritual, o perturba mais ainda, principalmente se ele ainda estiver em fase de adaptação ao mundo espiritual, se ele ainda estiver sem entender o que aconteceu com ele. E pior, o retém aqui no meio da gente. Né? Então, o espírito, em vez dele subir para o plano espiritual, em vez de ele ir para colônias, que são cidades no mundo espiritual, ele acaba ficando aqui, no plano material, entre nós encarnados, e aí é uma via de mão dupla. Termina sendo uma situação que nós acabamos o perturbando e ele também acaba nos perturbando. Agora, muito mais a gente o perturba, meus irmãos, do que eles nos perturbam. Essa é a realidade, certo? Então, assim, eu não estou dizendo não sofra, não chore, de forma alguma. Totalmente natural, normal. Quando eu perdi meus avós, perdi os 4 já. Sofri e muito. Doeu. Chorei como uma criança. Né? Sendo bem honesto com vocês. Nos primeiros dias. Depois eu passei ainda meses triste, sentindo aquela saudade, aquela dor. Mas aí, para não atrapalhar a passagem deles para o plano espiritual, para eu fazer algo pelo meu equilíbrio espiritual, e principalmente para que a passagem deles seja mais tranquila, com toda a dor que eu estava sentindo pela saudade, pela perda, pela separação, eu procurava reunir forças para orar por eles, pedindo que eles sejam bem recebidos no plano espiritual, resgatados por espíritos de luz e conduzidos para lindas colônias espirituais. E isso com muita dor no meu coração pelas perdas que eu tive. Né? É assim que a gente deve agir. Porque se eu viver um luto eterno, se eu cair numa depressão por este motivo, se eu me desesperar por muito tempo, estarei atrapalhando a passagem do irmão que desencarnou. O que é que a doutrina dos Espíritos recomenda? Prece. Primeiro por nós, para a gente se equilibrar. Né? Como o Hildo colocou bem na prece inicial, acalmar o coração, para que a gente possa ajudá-los também. Certo? Qual é o outro caso de obsessão de encarnado para com desencarnado? Que é o lado oposto, né, total dessa situação que eu acabei de narrar. Não é por amor, é por materialismo, é por egoísmo, me desculpa até a palavra, é por mesquinharia mesmo. Né? É quando
Sabe a questão de partilha de bens, herança, né? Pois bem, testamento. É quando os encarnados que aqui estão se sentem revoltados com a partilha dos bens, se sentindo injustiçados porque acham que pouco receberam ou porque não receberam. Quer dizer, a pessoa está sentindo mais pelo testamento que, entre aspas, lhe prejudicou ou não lhe beneficiou como lhe imaginava, do que com a perda do ente querido. Esse tipo de situação termina perturbando os nossos irmãos que partiram, muito mais do que quando a gente, como aquela primeira situação que eu narrei, a gente sofre por amor pela saudade de alguém que a gente perdeu. Então, esse já é o lado completamente oposto da obsessão de encarnado para com os desencarnados. Existe a obsessão de desencarnado para encarnado, né? Que é essa que a gente vai trabalhar, principalmente na noite de hoje. Por quê? Porque possa ser que todos aqueles tipos de obsessões que eu narrei aqui para vocês se encaixe no contexto da vida de alguém que esteja assistindo a live. Mas eu acredito que, como nós estamos aqui encarnados, é possível que, estatisticamente, a obsessão de desencarnado para conosco, né, nós que aqui estamos, seja algo mais propício, né, para a gente entender na noite de hoje. Pois bem, Allan Kardec, no processo de codificação da doutrina espírita, especialmente da produção do Livro dos Espíritos, ele perguntou ao Espírito em Verdade, né, durante o trabalho mediúnico. Então, Allan Kardec, né, ele perguntou onde é que estão os espíritos? Em toda parte, inclusive no meio de vós, né? Os espíritos podem influenciar a nossa vida muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são os espíritos, né, os desencarnados, quem governam as nossas vidas. Mas é importante que a gente diga que isso só ocorre se a gente permitir, né? Não é obrigatório que nós sejamos manipulados pelos espíritos. Nós não precisamos ser, na verdade, marionetes nas mãos dos espíritos. Isso ocorre por conta, infelizmente, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, né? E qual seria a principal causa das obsessões? É um dos sentimentos, talvez, mais feios assim da humanidade, né? Que é a vingança. Sem dúvida que a principal causa das obsessões é o sentimento de vingança. Inimizades. Né? Por isso que Jesus recomendou: reconcilia-te com teus adversários enquanto estás caminhando com eles. Enquanto estamos caminhando aqui, né? Encarnados. Pois não se sabe a hora do retorno. Justamente o Cristo assim aconselhou, não só por questão da gente, pela grandeza, né, espiritual da gente se reconciliar e perdoar um adversário, e ser perdoado também, né, mas também de evitar obsessores, né, potenciais inimigos invisíveis. Então, se não houver o perdão, se não houver a reconciliação, a chance de um dos dois que desencarnou primeiro tornar-se um obsessor é muito grande. Muito grande mesmo, certo? Então, a gente precisa reconciliar-se com os nossos adversários, primeiro por uma questão de evolução espiritual, né? De perdão, de grandeza espiritual. Segundo, por questão de evitar esse problema das obsessões. Por isso que Kardec, né, dizia até um ditado da época dele, né? É falso o ditado que diz: morto animal, morto veneno. Mas a gente pensa que um inimigo que estava aqui, entre aspas, né? A morte, né? Morte física apenas, biológica, nos tira a presença dele e a ameaça dele. Pelo contrário, né? Nossos problemas podem estar só começando e piorando porque tornam-se inimigos invisíveis, né? Desencarnados. Quem são os obsessores? A gente não pode conceituar os obsessores como criaturas monstruosas, demoníacas, nada disso. A gente não pode ter esse tipo de visão dos obsessores, né? Os obsessores, eles são espíritos sofredores
imperfeitos como nós somos. A diferença é que a gente tem a roupa de carne e eles não, né? Nós não devemos imaginar que são demônios, né? Que é o diabo, né? Na alegoria humana. De forma alguma. São espíritos equivocados, imperfeitos como nós e sofredores como nós. Muitas vezes até mais sofredores do que nós, os obsessores. A gente deve, inclusive, orar por eles. Orar pelos obsessores faz com que eles iniciem um processo de despertar. Muitas vezes a gente até os comove, eles se envergonham e até nos deixam. Deixam de nos influenciar, de nos perturbar. Então, nós devemos orar pelos nossos obsessores e não ter ódio deles. A gente não deve alimentar essa via dupla de ódio, de vingança, de negatividade, porque se torna, né, um ciclo vicioso e uma teia extremamente perigosa e danosa para a nossa saúde, para a saúde dele, para a nossa evolução e para a evolução dele. Né? Meus irmãos, existem níveis de obsessões. Nós podemos estar pouco ou muito influenciados pelos espíritos. Nós podemos estar pouco ou muito, como é que eu posso dizer? Influenciados e também pouco ou muito, não vou colocar a palavra vítimas, mas pouco ou muito até reféns desses espíritos. Então, existem gradações nos níveis de obsessões. A gente pode estar pouco ou muito ligado, né, manipulado por eles. Existe a obsessão simples, existe a fascinação, existe a subjugação e existe a auto-obsessão. Obsessão simples. Como o próprio nome está dizendo, é uma influenciação simples. Né? É quando a gente sutilmente está sendo influenciado. Sutilmente entre aspas, tá, gente? Porque esse sutilmente pode ser o suficiente para a gente ter a nossa vida prejudicada pelos obsessores. O que é obsessão simples? Sabe quando você percebe que você está diferente? Negativamente falando. Você é uma pessoa otimista. De uma hora para outra, você percebe que está ficando pessimista. E com situações pequenas, frívolas, triviais. Situações que normalmente você não teria pessimismo. Certo? Você é uma pessoa alegre e de uma hora para outra você está sentindo uma tristeza que você não sabe de onde vem. Não tem motivo, você está sentindo tristeza. Você não sabe nem dizer qual é a origem da sua tristeza, mas você está percebendo que está triste. Né? Você é uma pessoa bem-humorada e de uma hora para outra você está perdendo o bom humor, está sendo indelicado com as pessoas que convivem com você, com família, com amigos, com colegas de trabalho, né? Enfim. Você está dirigindo o seu carro, você não está atrasado, a via que você está transitando exige uma velocidade mínima e você é sugestionado a acelerar o carro, né? E você percebe que aquilo não é seu, você não tem a vontade real de acelerar o seu carro, mas você é sugestionado a acelerar o carro. Né? Eu repito, você não está atrasado, o horário está bom, a via não exige uma velocidade maior. Tudo isso aí, enquanto a gente está percebendo, é obsessão simples. Qual é o primeiro passo para a gente não tornar essa situação mais perigosa, ou caminhar para os outros níveis de influenciações mais perigosos? É a gente, percebendo essa mudança, procurar ajuda. Ajuda psicológica. O espiritismo não está para substituir a ciência da Terra. O espiritismo é uma ciência espiritual, mas o espiritismo ele não está aqui para substituir, tomar o lugar das outras ciências. Ele quer, ao contrário, andar lado a lado com o conhecimento científico daqui da Terra, certo? Então, procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, se for o caso, e procurar uma religião séria, que pode ser o espiritismo, pode ser a igreja católica, pode ser uma igreja protestante, né? Pode ser um templo budista, pode ser uma casa de umbanda, pode ser o que for. Uma religião séria, né?
Religião que pregue uma mensagem séria, uma mensagem de reforma, o que for, certo? Procurar ajuda e iniciar imediatamente um tratamento, que pode ser um tratamento médico-psicológico junto ao tratamento espiritual numa instituição religiosa séria, certo? Isso é obsessão simples. Fascinação. O que é a fascinação? Fascinação é quando a gente não percebe que está diferente, a gente não percebe que mudou, certo? Você está tendo sentimentos negativos, a gente está tendo atitudes negativas, nós somos arrastados a situações perigosas e nós não percebemos que estamos sendo levados ao perigo. Pode, inclusive, gerar uma aparente loucura. Na fascinação, eu sou incapaz de perceber que estou diferente e que estou levando a minha vida a perigo. Fascinação. É uma escravização do pensamento. Existe a subjugação, que é praticamente uma possessão. É um nível de obsessão mais complexo que existe e o mais perigoso. Na subjugação, a gente não tem consciência dos nossos pensamentos, dos nossos atos, a gente não tem controle nem do nosso corpo físico. Na subjugação, o obsessor, que acaba conseguindo a ajuda de outros obsessores, de outros espíritos, muitas vezes ele não atua sozinho, até espíritos que não tem nada a ver com a situação, com o intento de vingança dele. O obsessor ele consegue aglutinar outros espíritos negativos e atrasados a ajudá-lo a paralisar um indivíduo, um ser humano, a ponto dele, numa espécie de coma induzido, dormir por dias. Não é nem por longas horas, é por dias. Tanto a fascinação como a subjugação podem levar à loucura ou aparente loucura. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de irmãos encarnados no nível de obsessão, de fascinação e subjugação. Lamentavelmente, muitos deles médiums. Uns sofrendo porque não sabem que são médiums, no sentido de mediunidade ostensiva, e outros até sabiam, mas negaram, ou por convicções religiosas, ou por preconceitos, ou por não aceitação mesmo, negaram e, infelizmente, por não terem o conhecimento científico e o controle da sua faculdade mediúnica, lamentavelmente, essas pessoas acabaram perdendo o equilíbrio e, nesse processo de obsessão, perdendo a saúde mental e física também, né? E tem a auto-obsessão. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. É mesmo? É. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. Mas, Paulo, você falou no começo do estudo que obsessão é a influência negativa de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. Não há um contrassenso nisso que você pregou no início? Não. Estatisticamente, na maior parte dos casos, é a influência de um ou mais sobre um ou mais. Mas, não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. Por exemplo, quando nós alimentamos sentimento de culpa, é um ato de extrema grandeza, humildade, a gente admitir que errou. Admitir que cometemos erros e, mais ainda, pedir perdão a quem a gente prejudicou pelos nossos erros. Fundamental, certo? Fundamental, importantíssimo que a gente haja dessa forma. Porém, se eu alimento o sentimento de culpa, eu não me perdoo, seja por um fato ou mais de um fato, a vida toda, aquilo se torna uma ideia fixa, desequilibra o pensamento, consequentemente desequilibra as nossas energias, e a gente se torna obsessor de nós mesmos, atraindo a influência dos inimigos desencarnados, invisíveis, que nos intuem mais sentimento de culpa, mais negatividade e mais problemas. Certo? Então, o sentimento de culpa
é um exemplo de autoobsessão. Como devo atuar? Cometi o erro, me arrependi, oro a Deus, faço uma reflexão, peço perdão a quem eu prejudiquei e me perdoo também. Vá e não peques mais. Né? Se eu tenho sentimento de culpa por exemplo, se alguém, é um exemplo, tá, pessoal? Alguém praticou um aborto, tá feito. Né? Vai e não peques mais. É não tornar a fazer, e o bem que se faz anula o mal que se fez. Palavras do Cristo. É não tornar a fazer e trabalhar voluntariamente numa creche, abrir um orfanato, né? Vai, não peques mais. O bem que se faz anula o mal que se fez e siga sua vida adiante. Certo? Então, meus irmãos, sentimento de culpa é patológico. Você vai rodar em círculo, 360 graus, não vai sair do lugar e vai se prejudicar. Sentimento de culpa. Outras situações que levam à auto-obsessão. As manias. Os toques. Transtornos obsessivos compulsivos. Os toques. As manias. Certo? Manias, todo ser humano tem. O problema é a constância dessas manias e as esquisitices, as excentricidades dessas manias. Né? Tem gente que tem mania de perseguição. A gente falou no começo da live que tem pessoas que são perseguidas. Né? É bom que a gente reflita se nós não somos os perseguidores também. É bom que a gente reflita nesse aspecto. Né? Tem gente que é perseguida, mas tem gente que não é perseguida e acha que é. Isso é uma mania. Ah, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, né? Na minha família, no trabalho, na vizinhança, sabe? Síndrome do coitadinho. Tem gente que não é perseguida e acha que é. Tem pessoas vaidosas que acham que são invejadas e não são. Que tem gente que inveja o dinheiro dele, a posição dele, a saúde dele, a família dele, o carro dele, a beleza física dele. E, efetivamente, as pessoas não invejam, mas ele é tão vaidoso, né? Nós somos tão vaidosos, orgulhosos, que não percebemos isso e temos esse pensamento de que as pessoas têm inveja de mim, têm inveja do que eu tenho, do que eu sou. Isso é autoobsessão. Né? Tem pessoas que têm mania de limpeza exagerada. Né? Lugar limpo, asseado, é importante, é saúde. Os espíritos de luz gostam de lugar limpo, organizado e perfumado. Enquanto os espíritos atrasados gostam de um lugar pesado, sujo, desorganizado, mal cheiroso. Mas tem que ter o bom senso e o equilíbrio nisso aí, né? Vitamina C faz bem ao organismo, não faz? Assim? Previne doenças, fortalece a imunidade, mas se você exagerar na vitamina C, você pode ter um problema de acidez no seu aparelho digestivo. Então, até o que é bom em excesso faz mal. Limpeza, senso de organização, local asseado, é bom e necessário. Agora, em exagero, vira mania. Né? Aquele exemplo clássico, a gente sempre diz, você vai trancar as portas da casa. Né? Aí você levanta para conferir se realmente trancou tudo, não esqueceu nada, é até natural, né? Nesse mundo que a gente vive. Se você levantar uma vez para checar se realmente está tudo trancado, tudo direitinho, né? Parabéns, você é uma pessoa prudente. Mas se você vai ver 2, 3, 4 vezes, aí já é toque, né? Transtorno obsessivo, compulsivo, mania, e isso vai gerar autoobsessão. São esses pequenos momentos de invigilância, de desequilíbrio, aparentemente simples do cotidiano, que geram desequilíbrios iniciais que vão gerar lá na frente desequilíbrios maiores. A gente interage com a espiritualidade o tempo todo, né? Então, tem a questão da autoobsessão. Né? Causas das obsessões, meus irmãos. Quais são as outras causas das obsessões? A gente falou a questão da vingança, mas tem as nossas imperfeições morais e as nossas fraquezas. Porque, geralmente, quando não há vingança, muitos espíritos obsidiam a gente por conta de afinidades, por eles terem compatibilidades conosco, por a gente entrar em sintonia com o que a gente tem em comum com eles e eles com a gente, né? E eles conosco.
sentimentos negativos, pessimismo, tristeza, ódio, revolta, né? Rancor, inveja, ciúme, maledicência, né? Esse vício que a humanidade tem de falar mal de alguém ou de todo mundo, né? Uma coisa deselegante, né? Feia, né? Falta de caridade, de amor, né? Tá sempre falando mal de alguém, né? Sempre se está falando mal de alguém. Essas situações todas abrem portas da nossa vida para a influência negativa dos espíritos. Mau humor, egoísmo, tudo isso aí abre portas da nossa vida para a influência negativa dos espíritos, por afinidade. Quando são aqueles que têm sentimento de vingança por nós, o que é que acontece? Eles conhecem as nossas brechas, os nossos pontos fracos, melhores do que nós, porque nós somos vaidosos e orgulhosos. A gente tem pouca autocrítica e muito autoelogio, muito autodeslumbramento. Para a gente não parecer contraditório, é importante a gente ter amor por nós mesmos, porque quem não se ama, não ama mais ninguém. Quem não consegue se amar, não consegue amar a família, não consegue amar amigos, não consegue amar ninguém. Né? Ele precisa se amar, mas se amar sem aquele sentimento vaidoso, egocêntrico e narcisista, de autodeslumbramento, porque aí gera pouca autocrítica e muita crítica para os outros. Né? Então, situações como essas abrem as portas da nossa vida para os obsessores. E eles conhecem as nossas fraquezas melhor do que nós, a ponto deles criarem situações com terceiros que nos perturbam. Eles são capazes até de mexer com outras pessoas que estão ao redor, para que outras pessoas falem, façam coisas que nos aborreçam, para nos desequilibrar e levar a gente à queda, à desarmonia, à falta de entendimento, né? À desunião, à desagregação. Então, os obsessores sabem muito bem como atuar, porque eles conhecem as nossas falhas melhores do que nós. Certo? Outra situação, meus irmãos, que abre, não, escancara as portas da nossa vida para os obsessores. Os vícios. Bebida alcoólica, fumo, drogas, medicação sem prescrição médica e vida sexual promíscua. Vida sexual sem regras, certo? Quem bebe e fuma, não bebe nem fuma sozinho. Mas, Paulo, como é que o obsessor, o desencarnado, que não tem corpo físico, ele vai pegar no copo, ou no cigarro, ou no charuto, ou no cachimbo, para beber e fumar comigo? Ele não precisa disso. Né? Eles inalam o cheiro do álcool, inalam o cheiro da nicotina. Agora, tem espíritos que são tão inteligentes e, lamentavelmente, usam a inteligência para o mal, que alguns, eles se ligam do perispírito deles com o nosso perispírito, e eles saem, sugando as nossas energias vitais, o nosso fluido vital. Né? Fluido vital é a bateria que mantém o nosso corpo vivo, biologicamente falando, né? Porque vivo nós estaremos sempre, como espíritos imortais. O que mantém o nosso corpo físico vivo, funcionando biologicamente, é o fluido vital. Quando o fluido vital se esgota, acabou vida biológica, processo de desenlace, de desencarne. Pois bem, os obsessores, eles sugam as sensações do viciado em beber, em se drogar, em fumar, né? E vai sugando o nosso fluido vital. André Luiz chama essa situação nas obras dele de vampirismo. Na alegoria, o vampiro, ele suga o nosso sangue. Né? No imaginário popular, na alegoria, na mitologia, enquanto que os obsessores, eles sugam o nosso fluido vital. Vida sexual. Em primeiro lugar, meus irmãos, para a gente não achar que tudo é pecado, tudo não pode, tudo... a gente não vai criar aqui um discurso dogmático. Né? O espiritismo é libertador. Vejam só. Sexo é uma coisa natural, faz parte da vida. É natural e é consentido por Deus. Né? Vida sexual sadia, saudável. O que é uma vida sexual sadia e saudável? Com responsabilidade e com carinho. Certo? Só que tem gente que pratica sexo como esporte. Diversão, lazer, como quem... Né?
e troca de parceiro como quem troca de roupa. Aí é uma situação que se torna viciante e que vai cair na mesma armadilha do beber, fumar, né? Olha, uma pessoa que tem uma vida sexual saudável, um casal, né, que faz sexo com responsabilidade, com carinho, e que tem um mínimo de moral, quando eu digo moral no sentido de que os sentimentos positivos eles são superiores às imperfeições, nunca vai ter obsessão numa situação dessa. Jamais. Pelo contrário, um casal moralizado e que faz sexo com responsabilidade e com carinho, né? Este casal vai ter uma barreira fluídica, magnética positiva, um campo de força que vai impedir que os obsessores, mesmo eles querendo, eles não conseguem obsidiar a gente. Agora, para quem pratica sexo como esporte e termina virando um vício, né? Aí, realmente, vai passar pelos problemas do vampirismo, né? Mentira, ociosidade, excesso de trabalho. Tanto a ociosidade leva à obsessão, porque mente vazia, a gente pensa besteiras e fala e faz besteiras, né? Se a gente preenche a nossa mente com trabalho profissional honesto, trabalho de caridade, bons estudos, lazer saudável, preenchemos bem o nosso tempo, né? Não vai ter ociosidade, consequentemente o assédio da espiritualidade negativa vai ser menor. Em compensação, o outro lado da moeda, se eu tenho uma vida profissional exageradamente intensa, né, que tira praticamente todo o meu tempo para fazer qualquer outra atividade, para repousar, para ter um lazer saudável, para dar atenção à família, para ter uma vida espiritual, religiosa, o que é que vai acontecer? Né? Tanto a ociosidade como o excesso de trabalho, né, o chamado workaholic, né, expressão que é viciado em trabalho, essas duas situações levam à obsessão. As duas levam à obsessão. Né? E qual é a desobsessão, meus irmãos? Qual é o tratamento espírita para a cura das obsessões? Primeiro conselho, a prece. Gente, orar é um remédio poderoso. A gente está num tempo de se falar muito em imunização, né? A prece é um imunizante poderoso. Você sentiu que está ficando ansioso, tenso, preocupado, com vontade de chorar, ou a ponto de fazer alguma atitude intempestiva, de ódio, de raiva, faça uma prece, né? Peça a Deus, a Jesus, e todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que pacientemente está do nosso lado, para esses momentos mais difíceis, ele nos dá força e a gente resistir às inclinações negativas. O anjo da guarda, que é o mesmo espírito protetor, ele não vai impedir você de fazer algo. Não vai impedir a gente de fazer algo. Mas ele pode dar a gente força de resistir. E força para mudar a sintonia, como quem muda de canal, né? Na internet, na TV, na rádio, mudar a sintonia do sentimento negativo para o sentimento positivo. A prece é um elemento poderoso, né? Orai e vigiai, como disse o Cristo. Orar é importante, vigiai mais ainda. Quando eu não vigio aquilo que eu estou pensando, eu vou deixar de vigiar aquilo que eu estou sentindo e, consequentemente, eu vou ter atitudes negativas. Se eu tenho um pensamento saudável, eu vou ter, por consequência, um sentimento saudável, vou ter, por consequência, atitudes saudáveis, equilibradas, vou evitar obsessões e vou evitar sofrimentos para mim. Né? Então, orai e vigiai. Reforma íntima, reforma moral. Eu sei que já é clichê dentro da doutrina espírita, todos nós já ouvimos muito e nunca é o bastante, nunca é o suficiente ouvir falar em reforma íntima e reforma moral. Porque, na verdade, a reforma íntima, a reforma moral, ela deve ser um projeto de vida para a gente, para a vida toda. A razão da gente viver, né, é a reforma, é a evolução espiritual. Então tem que ser um projeto de vida, para a vida toda. O que é reforma íntima?
eu tenho que me conhecer para identificar aquilo que eu tenho de sentimentos positivos, fortalecer aquilo que eu já tenho de bom no coração. E, principalmente, identificar aquilo que eu tenho de imperfeições, não deixar que a vaidade, o orgulho e o egoísmo me tornem cego de perceber aquilo que eu tenho que corrigir. Para que eu tenha a sinceridade em identificar aquilo que eu tenho de imperfeições para corrigir. Né? Sou invejoso? Vou trabalhar para não ser invejoso mais. Trabalhar, me reeducar espiritualmente. Sou materialista? Eu vou exercitar situações que me desprendam mais das coisas materiais. Sou arrogante? Vou exercitar situações que me tornem mais doce, mais agradável e mais humilde. Né? Sou envolvido em algum vício, como bebida, fumo, droga, uma vida sexual desequilibrada? Né? Vou procurar ajuda médica e religiosa para sair do vício da bebida, do fumo e da droga e ter uma vida sexual sadia, equilibrada. Isso é reforma íntima. Isso é reforma moral. Né? E para encerrar o nosso estudo, né, nesses 2 minutinhos que nós temos aqui, o último conselho, que é um excelente tratamento espiritual: fazer o bem e sem olhar a quem. Nós simplesmente cansamos os obsessores de perturbarem as nossas vidas quando a gente está envolvido em trabalho de caridade, quando a gente faz o bem ao próximo. Eu posso fazer o bem ao próximo ouvindo o desabafo de um irmão que está sofrendo, levando para ele uma palavra de conforto, uma palavra de consolo e que o levante, o encoraje a encarar as dificuldades da vida. Isso é caridade, é fazer o bem. Um pequeno favor, uma ajuda aqui, acolá, né? Um conselho, uma orientação, uma luz para quem está vivendo, não sabe como resolver um problema. Fora as outras formas de se praticar o bem, né? Dar de comer a quem tem fome, vestir a quem tem frio, dar água a quem tem sede, visitar hospitais. Né? Quando voltar ao trabalho presencial na nossa casa, a minha paixão, campanha do quilo, né? Meu amigo Hildo aí está com a camisa da nossa campanha, né? Pois é. Voltar a fazer a nossa campanha do quilo, a distribuição de sopa, né? Tarefa da sopa, né? Meu amigo Rogério aqui também, um dos coordenadores, né? Um dos coordenadores desse trabalho. É uma equipe, na realidade, né? Tem Reinaldo, tem seu Luiz, tem tanta gente, né? Envolvida nesse trabalho. Tarefa da sopa, campanha do quilo, visita ao hospital, a distribuição de enxovais para gestantes carentes que a nossa casa sempre fez, né? A evangelização infanto-juvenil, porque educar crianças e adolescentes, né, é um ato de amor, educar é um ato de amor, né? Formar o caráter, a moral do cidadão, né, que vai se tornar um adulto. A evangelização infanto-juvenil, o trabalho, se você é médium ostensivo, trabalhar sua mediunidade na casa espírita, ser um doutrinador na casa espírita, né? Que é o intermediário ali, é o homem, é a pessoa, melhor dizendo, né? Que vai facilitar o elo entre o evangelho e o desencarnado que está perturbado, inclusive obsessores, né? Então, trabalhar como doutrinador, como passista na casa espírita, na secretaria, limpando o centro, né? No atendimento fraterno, enfim. A nossa casa, não só a nossa casa, né? Outras casas espíritas e outros grupos religiosos, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, outras casas religiosas, oferecem várias oportunidades de trabalho para a gente ter um pouquinho do nosso tempo dedicado ao nosso próximo. Quando a gente está envolvido nessa situação, os obsessores não conseguem brechas para nos influenciar. É importante se diga o seguinte, eu não vou dizer a vocês, meus irmãos, a gente tem que ser realista, que o fato de eu fazer uma campanha do quilo me torna imune 24 horas por dia, os 365 ou 366 dias do ano. Não.
Aquelas horas que eu estou fazendo a campanha do quilo, ali eu estou imune a um assédio negativo da espiritualidade. No dia a dia, vai depender do meu orar e vigiar. Que eu posso, baseado nos ensinamentos da campanha do quilo, da sopa, da doutrinação, do passe, da mediunidade, do atendimento fraterno, da visita ao hospital, todo aquele conhecimento pode, no dia a dia, fazer a diferença para eu orar e, principalmente, vigiar mais as atitudes, para que a gente não venha a cair no assédio da espiritualidade negativa. Mas a gente fica por aqui, né? Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, a paciência, né? Em escutar a gente falando aqui por todo esse tempo e toda a assistência que a gente recebeu da equipe encarnada e desencarnada que tornou possível esse estudo, né? Qual é a grande lição da noite de hoje? Orai e vigiai. Tá certo? Não é uma vida pura, perfeita e isenta de erros. É ter mais vigilância sobre aquilo que a gente pensa, sente e faz. Né? E estudar, meus irmãos. Que é através do conhecimento a gente vai obtendo as ferramentas, os instrumentos para evitar as obsessões. E se estamos envolvidos nesse processo, se curar o mais rápido possível. Tá certo? Só chega no nível de fascinação e subjugação quando não começa a ser tratada na obsessão simples. Boa noite e muita paz. Muito bem, Paulo. Mais uma vez agradecidos pela sua presença, pela explanação, pelo esclarecimento, e que cabe a cada um policiar-se, vigiar, orar, para evitar chegar a situações mais drásticas, mais severas, mais difíceis de contornar. Porque todos nós somos influenciados para o bem ou para o mal. Nós aqui selecionamos aquilo que vamos escolher e aquela escolha que vai nos dar a realidade da vida, estar bem ou não estar bem. Né? Mas estamos agradecidos mais uma vez e eu gostaria de retificar que essa reunião de hoje é a 183ª e eu falei que seria a 184, me desculpe. Então, para concluir os trabalhos da noite na primeira fase, pediria a você, Paulo, explorar você um pouco mais para fazer a nossa prece de encerramento. É uma honra e uma alegria. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e se desprender um pouco do mundo material que está à nossa volta e elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos imaginar Deus como uma luz bonita, muito forte, e que atravessa todo o espaço sideral, na verdade, todo o universo que é infinito. Né? Em seguida, vamos plasmar na nossa tela mental a imagem de Jesus, né? O Nazareno, longas madeixas partidas ao meio, a barba, o olhar generoso, amoroso, carinhoso, as mãos abertas, estendidas para nós, né? Jesus, que é caminho, verdade e vida, é o governador espiritual do nosso planeta, e aquele a quem nós devemos seguir como modelo para viver. E vamos imaginar a espiritualidade amiga, nossos amigos espirituais, anjos da guarda, que são nossos espíritos protetores, e os demais espíritos, a espiritualidade que já atingiu a pureza espiritual, a perfeição relativa, e que sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Então, Senhor Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, nós só temos a agradecer por mais essa oportunidade de poder realizar esse estudo, esse trabalho, de poder trazer alguma informação para todos nós, inclusive para esse que vos fala, né? E assim, através do conhecimento, que como disse o Cristo, conhecereis a verdade, ela vos libertará, de posse desse instrumento que é o conhecimento, que a gente possa, né, evoluir espiritualmente e trilhar dias melhores, dias menos atribulados, dias mais alegres, dias mais equilibrados, dias mais harmonizados. Vamos mentalizar nesse momento nossos irmãos mendigos. Nós temos vivido, né, semanas muito frias aqui no país como um todo, e em particular aqui em Pernambuco. Né? Vivemos esses tempos de ventos muito frios, imaginando que irmãos nossos que vivem na rua estão passando por muito frio, né? Que mãos amigas e caridosas possam levar cobertores, lençóis para esses irmãos, e que eles possam
atravessar essa situação bem, né? Então, nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no sertão nordestino, né? Nossos irmãos que passam miséria na América Latina, na África, na Ásia, nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade, né? Desencarnados, no umbral, no vale dos suicidas, que todos esses irmãos mais sofridos sejam assistidos de acordo com a sua necessidade e que mãos amorosas possam aliviar as dores desses irmãos. Pedimos, Senhor, que inúmeras oportunidades como essa que nós tivemos na noite de hoje, de palestras, de estudos coletivos, possamos ter para que possamos juntos aprendermos e assim evoluirmos espiritualmente. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizar a primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar por finalizado em paz, harmonia e alegria. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, concluímos os trabalhos da noite, na primeira parte, pedindo aos irmãos que estão sob tratamento que mantenham-se em harmonia, em pensamento elevado, para que sejam beneficiados nesse segundo horário. Uma boa noite a todos, muita paz.